Caros irmãos, como eu disse no início da celebração, estamos já celebrando o terceiro domingo do tempo do Advento, em que ele possui, até visivelmente, uma particularidade. Notaram que o padre hoje não está de roxo, mas de rosa. Isso porque esse domingo é chamado Domingo Gaudete, ou Domingo da Alegria. Gaudete é alegrai-vos em latim. Que alegria é essa que a liturgia, digamos assim, bebe e manifesta até mesmo nas suas cores, Sabemos que o roxo é uma cor penitencial, que usamos inclusive na Quaresma, e o branco é uma cor festiva, utilizada no Natal, na Páscoa, nas solenidades da Virgem Maria. É uma cor que manifesta, de fato, festividade, solenidade. Misturando o roxo penitencial com o branco da alegria do Natal, nós temos essa cor aqui, Então não é porque o padre está fashion, gosta de rosa, não. É porque manifesta a alegria que está se aproximando da vinda do Natal. Imaginem, por exemplo, quando vocês fazem uma viagem à noite, estão retornando a João Pessoa, por exemplo, e naquela escuridão daquela estrada, chega um momento em que nós vemos lá no final do horizonte as primeiras luzes da cidade, E naquele mesmo instante a gente se alegra porque é um sinal de que estamos chegando. De alguma maneira é essa sensação que no terceiro domingo do tempo do Advento a gente começa a experimentar. O Natal está cada vez mais próximo. A vinda do nosso Deus está próxima. É uma particularidade do tempo do Advento no seu terceiro domingo e também do tempo da Quaresma no quarto domingo, domingo letare na Quaresma, quando, se aproximando as festividades pascais, a gente se alegra com a proximidade da redenção de nosso Senhor, a sua paixão, morte e ressurreição. Interessante é contemplar a alegria, o fundamento da alegria, a partir das leituras que nós recebemos da igreja para a celebração de hoje. E eu começo precisamente com a primeira leitura, lá do profeta Isaías, que nós vimos lendo cada santo dia desse tempo do Advento, escutando um trechinho do profeta Isaías, e aquele homem, pertencente ao povo judeu, que aguardava, como todo bom judeu, ansiosamente a vinda do Messias, Isaías, ele escreve no capítulo 35, lá na primeira leitura, as seguintes palavras, Alegre-se a terra que era deserta e intransitável, exulte a solidão e floresça como um lírio. Então, é um convite à alegria, o início da primeira leitura. E ele vai descrevendo como que a própria criação se alegrando com uma chegada, mas a chegada de quem? Aqui nós encontramos no versículo 4. Criai ânimo, não tenhais medo, vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus, é Ele que vem para nos salvar. Então Isaías, como um dom profético mesmo, ele vê que Deus está vindo, e vindo para nos salvar. E essa consciência de que Deus está vindo ao nosso encontro, vejam o que é que desperta, o que é que Isaías quer transmitir para cada um de nós, que estamos vivendo essa preparação para a vinda do Senhor. Criai ânimo, não tenhais medo. Então, essa preparação que o Advento promove, vimos aqui meditando ao longo de 2 semanas já, aquela preparação para a segunda vinda de Cristo, aquela preparação para receber nosso Senhor em nosso coração, encontrar-nos bem dispostos e bem preparados para o Senhor, por vezes pode cansar-nos. Imaginem também no tempo da Quaresma, aquele jejum, aquelas penitências que nós somos convidados a fazer, tem hora que pode nos cansar, desanimar. E é precisamente aqui que entra a primeira leitura, para que a gente não esqueça o que é que nós estamos esperando. E que sempre a consciência de que Deus está próximo e vindo nos salvar, isso aqui deve criar em nós um novo ânimo, de continuar a nossa preparação para o Natal do Senhor, continuar nos propósitos que fizemos para bem viver o tempo do Advento, A consciência de que Deus está vindo, eu não posso me esquecer disso. E aqui a gente salta então para o Evangelho. Já começa dizendo que João estava na prisão. João Batista, que escutamos, João Batista, no domingo passado,
ao longo da semana, ele foi aparecendo também nos evangelhos, e hoje João já está preso, sabemos um pouco como é que vai ser o desenrolar, né? O que é que Herodes vai fazer com ele um pouco mais à frente, mas enquanto Jesus está iniciando o seu ministério, João envia alguns discípulos para perguntar se realmente Jesus é o Messias ou se devemos esperar outro. Então, uma pergunta intrigante que surge no Evangelho, né? Mas antes de a gente mergulhar nessa pergunta, é interessante a gente partir dela mesma, né? Devemos esperar um outro ou és tu mesmo o Messias? No tempo do Advento, essa pergunta faz sentido, e muito sentido. Por quê? Nós temos que entender, como disse a primeira leitura, que nós não estamos esperando algo. Nós não estamos esperando simplesmente uma mudança, um acontecimento, mas nós estamos esperando ansiosamente alguém. É alguém que estamos esperando, uma pessoa, um encontro com uma pessoa. E essa pergunta nos remete a uma palavra que ficou muito conhecida do Papa Bento XVI. Em um de seus documentos, ele disse o seguinte: o cristianismo, a vida cristã enquanto tal, ela não tem início como uma opção moral, uma adesão a uma filosofia de vida. Nós não nos tornamos cristãos quando, em determinado momento, nós dizemos: olha, gostei dessa mensagem, vou seguir isso aqui como a minha filosofia de vida. Não é assim que o cristianismo, que a nossa vida cristã de fato começa. E aí o Papa Bento XVI vai dizer: a vida cristã, ela tem início com um encontro com uma pessoa. É quando nós encontramos-nos diretamente com Cristo, quando nós sentimos em nosso coração que somos amados por Deus, aqui tem início a vida cristã. E é esse Deus que vem ao nosso encontro que Isaías está proclamando. E aquela profecia de Isaías, Deus está vindo para nos salvar, se cumpriu no dia 24 e 25 de dezembro, quando Deus, ele então, nasce no meio de nós. Veio para nos salvar. A vida de Jesus, os seus 30 primeiros anos, foi uma vida vivida na obscuridade, né? No escondimento, no calor da sua família, até que, quando completou 30 anos, ele se revela publicamente e tem início o seu ministério público. Mas volto agora, então, para a pergunta de João Batista, né? João Batista, será que ele duvidou de Jesus? Aquele menino que tinha sido santificado no próprio ventre da sua mãe, Santa Isabel, quando ela escutou a saudação de Nossa Senhora, como nós lemos nos relatos da visitação de Maria. Naquele momento, Isabel ficou cheia do Espírito Santo e João Batista começou a pular de alegria. Aquele mesmo João Batista, que no momento do batismo do Senhor, em que Jesus se apresenta no Rio Jordão para ser batizado, João Batista diz: eu não sou digno, é tu que devias me batizar. E aí João, naquela mesma cena, ele viu o Espírito Santo descer sobre Jesus em forma de pomba. Ele escutou aquela voz que do alto disse: este é meu filho amado, escutai-o. João, ele viu tudo isso. Acontecimentos assim maravilhosos. João, que naquela mesma ocasião, ele apontou o dedo para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que João então duvidou agora? E aqui existem duas interpretações. Algumas dizem que de fato, João preso, e João, nós escutamos no domingo passado, né? A pregação dele era muito forte. Ele dizia: o machado já está na árvore, aquele que é mais forte do que eu virá com a pá e ele vai separar os grãos da palha, e a palha ele vai jogar no fogo. Ele vem para separar de fato o pecado da graça. Mas aí, de repente, Jesus, quando começa o seu ministério público, é aquele homem do silêncio, que ainda que faz grandes milagres, depois que ele faz o milagre, ele diz: olha, não conta para ninguém, não sai espalhando isso aqui não. Então, alguns interpretam que João talvez tenha duvidado, né? Será que é ele mesmo? Ou será que eu confundi tudo? Mas essa não é a interpretação que eu particularmente acho mais convincente. No fundo, nós escutamos também de João Batista aquela frase, né? Que ele cresça e que eu diminua. E João não tem como ele ter duvidado,
por aqueles exemplos que nós contemplamos do próprio Evangelho. Ele olhou para Jesus e ele disse: eis o Cordeiro de Deus, eu não sou digno de sequer desatar a correia da sua sandália. E aí, pouco a pouco, João, que tinha a missão exclusiva de preparar os caminhos do Senhor e depois desaparecer, não era ele o centro, mas era nosso Senhor Jesus Cristo, era essa a finalidade. E João, que vejam só, no domingo passado era descrito como um homem penitente, vivia no deserto, já não tinha mais família, uma vida completamente doada a nosso Senhor, aquela missão que tinha sido confiada a ele, um homem que vivia no deserto, na austeridade, ele não tinha absolutamente nada, ele tinha aberto mão de tudo por nosso Senhor, mas faltava ainda uma coisa. João, ele tinha seguidores, ele tinha discípulos, e ele tomou consciência, né, já estava preso, perto de morrer, e ele sabia que aqueles discípulos não poderiam morrer por ele, não era ele a causa de martírio para aqueles homens, não faria sentido. Então João, ele pede que os seus discípulos fossem, né, que eles fossem de fato até Jesus para perguntar se era ele de fato o Messias. E aquela foi a ocasião para que Jesus então manifestasse mais um cumprimento das profecias. O Deus que Isaías anuncia que está vindo, o que é que ele iria realizar no mundo? Diz o versículo 5: então, quando Deus chegar, se abrirão os olhos dos cegos, se descerrarão os ouvidos dos surdos, o coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos. E aí, quando os discípulos de João vão até Jesus perguntar: e aí, é você mesmo ou devemos esperar outro? Jesus simplesmente devolve a pergunta, né? Ide contar a João o que estáis vendo e ouvindo. Os cegos recuperam a vista, paralíticos andam, leprosos são curados, surdos ouvem, mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Ele simplesmente retoma aquela profecia de Isaías e pergunta: olha, não estão vendo o que é que está acontecendo? Deus veio até vocês. Eu sou o Messias de fato, né? Com outras palavras, é isso que Jesus anuncia. Então, caros irmãos, escutar novamente o cumprimento dessa profecia, o anúncio alegre de Isaías, deve fazer com que nós, por exemplo, em meio às tribulações da nossa vida, em meio ao caos que muitas vezes nós estamos metidos, em meio a essa dúvida que, por exemplo, poderia estar no coração de João Batista, surja de fato a única pergunta verdadeira, né? O que é que eu realmente estou esperando? Quem é que eu estou realmente esperando? É um Deus que vem ao meu encontro para me salvar? Ou é um Deus segundo os meus moldes, segundo a minha mentalidade, segundo as minhas perspectivas? Quem eu espero? O que é que eu espero de nosso Senhor Jesus Cristo? Então é um tempo, o advento, né, de ir purificando a nossa esperança, de colocar toda a nossa esperança em Jesus e na sua mensagem, não em outras coisas, não em falsos evangelhos que muitas e muitas vezes escutamos por aí. Esse Deus que vem ao nosso encontro, vem nos trazer a salvação. E volto a citar o Papa Bento XVI, né? A vida cristã, ela tem início não com o encontro com a mensagem, com um conjunto de regras, mas o encontro pessoal com nosso Senhor, o encontro tu a tu, encontrar-se verdadeiramente com Cristo. E a melhor forma de nos prepararmos para o encontro definitivo que teremos no dia que o Senhor nos chamar, é precisamente começar a criar intimidade com Jesus hoje. Um Deus que, há 2000 anos atrás, Ele veio uma primeira vez ao nosso encontro, e que a cada santo dia Ele vem novamente. Inclusive, é um trecho que nós lemos no prefácio da missa. Cristo, Ele veio 2000 anos atrás, Ele virá, sabe-se lá quando, no fim dos tempos, mas em cada dia, Deus, Ele vem ao nosso encontro. Na presença sacramental da Eucaristia, na nossa vida de oração, cada um desses momentos, irmãos, são oportunidades de encontrar-se concretamente com Jesus, com esse Deus que nos salva, que nos cura, que nos liberta. Então, a proximidade da celebração do dia do Natal do Senhor, o dia em que Jesus veio até nós, deve despertar em nós um novo ânimo para continuar lutando. É isso que Paulo fala na segunda leitura. Irmãos,
ficai firmes até a vinda do Senhor, continuem perseverando. Vejam o agricultor, ele espera ansiosamente o fruto da terra, até cair a chuva do outono ou da primavera. Também vós, ficai firmes e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. O Natal está chegando, a vinda do nosso Deus, um Deus que se revela na pequenez do presépio, um Deus que também se revela no cotidiano das nossas vidas. É preciso estar atentos para, então, perceber, captar as visitas de Deus, que, como lemos no Evangelho, a muitos pode escandalizar. Um Deus que era aguardado em grandes manifestações, no fundo, apresenta-se na simplicidade de cada dia. Volto a dizer, na minha perspectiva, João Batista em nenhum momento duvidou de Cristo, mas faltava ainda uma última oferta, um abrir mão radicalmente de tudo aquilo e não reservar nada para si. Então João simplesmente abriu mão também dos seus discípulos, porque ele sabia que eles no fundo deveriam seguir única e exclusivamente a nosso Senhor. Uma palavra que resume a vida de João, ele mesmo disse, né? Que ele cresça e que eu diminua. No final de sua vida, João então pôde cumprir radicalmente a vocação que Deus tinha para ele, a vocação de abdicar-se totalmente de si, para então fazer brilhar nosso Senhor. De alguma maneira, nós podemos imitar João Batista quando buscamos conduzir nossos amigos, nossos irmãos a Jesus Cristo, ainda que, se for preciso, né, abdicando da nossa saúde, de tantas e tantas coisas que é preciso abrir mão para então que Cristo brilhe em nossa vida. Alegrai-vos todos no Senhor, eu repito, alegrai-vos, porque a nossa salvação está próxima. Cristo está próximo, caros irmãos, preparemo-nos para esse encontro, um encontro que já começa, já se dá na simplicidade de cada dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.